E estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu estou muito feliz hoje porque a gente recebeu uma notícia excelente durante o nosso dia, então a gente vai fazer com muita alegria, com muito vigor, né, esse estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Provérbios 20, nós estamos no dia 20 falando sobre Provérbios 20. Só como é de costume, né, a gente já quer pedir para você o seguinte: já agora, para o que você está fazendo aí, se inscreve aqui no nosso canal para que você receba notificações sempre que a gente postar um vídeo. Tem que se inscrever e clicar no sininho, que é para receber as notificações. Daí você sempre será notificado. E como é de costume, antes da gente iniciar, né, a nossa leitura, o nosso estudo, nós fazemos uma oração pedindo conselho, pedindo a direção divina, para que ele possa completar a mensagem que nós vamos ler dentro do coração, do seu coração, né? Do coração de cada um de nós. Você pode fazer oração para a gente hoje? Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom, porque o Senhor é um Deus que ama dar direção, que não fica feliz ver seus filhos perdidos sem saber o que fazer. Te agradecemos por isso, pelos seus conselhos que trazem vida. Muito obrigada, Pai, pela sua paciência conosco. Te pedimos agora, Deus, a sua bênção para que nós possamos ter esse coração, Deus, que ouve conselhos da tua palavra. Então nós vamos ler o livro de Provérbios, que é um livro de conselhos, que tenhamos esse coração sábio, Deus, que ouve o conselho e obedece. Não precisa de açoites, como diz em Provérbios, para que obedeça aquilo que foi passado. Então que nós sejamos assim. Então dá-nos entendimento, sabedoria para aplicar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu nome é Wellington. Eu sou a Natália. Minha queridíssima esposa, nós somos casados. E você é muito bem-vindo no nosso canal para participar conosco do nosso estudo. Como que ficou a nossa divisão hoje? Não ficou divisão hoje. Hoje não ficou divisão. Como a gente tinha o costume antes, nos outros vídeos, você pode voltar nos vídeos anteriores, de separar em categorias, porque provérbio sempre vai falar de mais de um assunto, geralmente, né? Então, ele falava sobre a língua, falava sobre prosperidade, falava sobre... E a gente agrupava esses versículos para poder facilitar no estudo. Hoje é um estudo mais livre, né? Porque não tem um agrupamento específico. Se você, ao longo do nosso estudo, perceber, né, um agrupamento que a gente consegue fazer, fala, não, aqui ele está falando mais sobre língua, sobre comportamento, você pode colocar aqui embaixo no comentário, que a gente vai ter o maior prazer de interagir com você e de responder todas as perguntas. Fechou? Então, pode começar pra gente? Hoje você pode ler, que daí você... Ah, você vai abrir a outra? Eu vou abrir outra aqui para dar um apoio. Tá na marcada. Aqui. Porque a gente lê com múltiplas versões, né? Sim. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Exatamente. Você quer falar sobre esse? Vamos falar sobre isso. Essa versão aqui, tem que pegar uma outra. Essa aqui é bem... Não, é a tradicional. Bem tradicional. Mas as pessoas gostam das tradicionais também. Olha o que está escrito aqui. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Eu prefiro essa versão da NVI. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles, né? Porque o que acontece? Eu já tive problemas, já tive vício com álcool quando estava afastado de Deus. E o vinho, a bebida fermentada, ela faz com que o corpo entre em um estado de relaxamento e ao mesmo tempo você perde o controle das suas ações, perde o controle daquilo que você fala. Você pode até perceber, se você tem contato com pessoas que bebem muito, quando a pessoa bebe, a pessoa fica completamente corajosa, começa a falar tudo que pensa, que antes não era assim. E isso acaba provocando brigas, né? Sem falar na vergonha, que quando a pessoa está fora de si, está fora do controle de si, ela faz coisas que se envergonha muito depois,
né? E não é sábio deixar se dominar por isso. A gente vai ver durante a palavra, a gente nunca vai ver falando que é proibido ou que é pecado beber bebidas alcoólicas, né? Beber o vinho, a bebida fermentada. Mas a gente sempre vai ver ele assegurando: não se deixe embriagar, não é bom, não é sábio deixar-se dominar por eles, não use. E tem várias passagens que vai falar sobre o abuso disso, né? Assim como tem outras coisas que não são pecado, que são listas, que ele fala sobre o abuso, por exemplo, da alimentação, ele fala sobre isso, né? De ir na casa do vizinho, ele fala sobre isso. Não é proibido, mas não vai muito, senão ele vai enjoar da sua cara. Então a gente sempre vai ver ele dando esse tipo de conselho, né? E com vinho e com álcool não é diferente, sem falar que tem um agravante, que é a dependência que gera, né? Então a gente sempre tem que entender e ter sabedoria. Então, se você é uma pessoa que não consegue se controlar, então é melhor que não consuma, né? Agora, se você tem autocontrole, autodomínio, não é proibido também, só não se deixe dominar, né? É isso. O 2, o medo que o rei provoca é como o rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. O 4, preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. É aí que tá o lance, né? Não pode ter a preguiça de arar a terra, senão quando chega a hora da colheita você não plantou nada. Não, ainda vai procurar, né? Para procurar os benefícios daquilo que não fez. Pois é. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Pois é. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Aí fala também sobre a importância de a gente escolher, né, os reis, né, a gente escolher quem governa, quem lidera, porque ele precisa ter essa característica, né, esse olhar que esmiuça todo o mal, não o olhar que pratica o mal, é complicado. No 9, quem poderá dizer: purifique o coração, estou livre do meu pecado. Purifiquei o meu coração, estou livre do meu pecado. É quase impossível a gente falar que tá livre de pecado, né? Porque a gente é ser humano. E que a gente mesmo purificou o coração. E que a gente mesmo purificou o coração. Outra coisa, né? Que só Deus que pode purificar a gente, e o pecado, ele não é algo que a gente vence uma vez e acabou. Ele cria uma trilha no nosso cérebro. Quando tem a ver com atos, tem a ver com rotina, com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente. Isso cria uma trilha que faz com que você sempre seja tentado naquele ponto onde você tinha o pecado. Sim. Então a tentação, ela praticamente nunca deixa de existir. É isso que eu estava falando aí também. E às vezes a gente olha também, nós como cristãos, pensamos às vezes que a gente mesmo que purificou, né? Então, É porque eu fiz jejum. Inconscientemente. Eu fui na vigília, fiz o jejum. É, que eu tô fazendo coisa certinho, tô indo na igreja. Mas não é isso que salva a gente ou que deixa a gente limpo do pecado. É só o Senhor Jesus. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Eu acho que ele já repetiu isso, né? Ele já falou É semelhante. No 11, até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Exatamente. Até Pelas a criança. ações a gente percebe, né? A pureza e a justiça. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Tudo que nós somos, né? Mas é interessante pensar que os ouvidos e os olhos vieram do Senhor, foram feitos pelo Senhor e precisam ser para o Senhor.
também. E olha que louco, vamos prestar atenção em cada detalhe. Os ouvidos que ouvem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Os olhos que veem. Vocês têm olhos, mas não veem. Então ele está falando aqui de pessoas que estão usando da maneira correta aquilo que Deus colocou. Porque a gente, com os ouvidos, só ouve fofoca, coisas péssimas, coisas ruins. E com os olhos só vê aquilo que é impróprio. Então aqui está falando aqueles que ouvem e aqueles que veem, de fato, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus lê, aquilo que Deus escreveu, que nós lemos. Então a gente precisa ter ouvidos para o Senhor, né? E olhos também. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não vale isso, não vale aquilo, diz o comprador. Mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Isso aqui é a técnica de negociação. A primeira é bem primitiva essa, tanto que dá até na Bíblia. Na hora de negociar, o que você faz é diminuir o valor do bem do outro. Daí você fala, depois vai comprar o carro, mas isso aqui tá amassado, tá arriscado, aquilo, vai diminuindo o valor. Você fala, não vale isso, não vale isso. É assim que ele tá falando aqui, é assim que funciona. Acredite se quiser até hoje. Até hoje as pessoas não é uma surpresa que seja até hoje, porque a Bíblia tem princípios. Tá vendo? Não quer dizer que é a maneira certa de negociar, mas é uma das maneiras que eles utilizam. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma preciosidade. Então até é fácil ter riqueza, mas a sabedoria não. Tome-se a veste de quem serve, de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá. Garantia uma mulher leviana. Então, tome-se a veste de quem serve, de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. Aí que tá, pra gente não dar garantia a pessoas levianas. E aqui ele fala também o homem desconhecido, né? Não seja fiador de gente estranha, de gente desconhecida, de pessoas levianas. Sim. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. É bem isso, aquele no ditado que a mentira tem perna curta, né? Exatamente. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Exatamente. E todos os dias nós saímos à guerra. Nós acordamos cedo e vamos para a batalha diária. Né? E esse estudo de provérbios que nós temos feito é uma preparação para a guerra. Né? É um preparativo para que a gente... Onde que está esse daí mesmo? Aqui. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Quem sai à guerra precisa de orientação. Porque na guerra, se a gente não tiver orientação, a gente morre. É simples assim. Não pode vacilar. Lá fora é um campo de batalha. E até tanto que a estratégia, quando a gente vai estudar sobre as guerras, estratégia de guerra, uma delas é tirar e cortar toda a comunicação do quartel-general com o campo de batalha, porque assim os soldados ficam perdidos. Os soldados ficam literalmente perdidos, não sabem nem o que fazer, porque eles foram instruídos a receber ordens. É assim que eles foram ensinados a vida inteira. Então, se eles não têm uma ordem para cumprir, vai por ali, vai por aqui, faz isso, faz aquilo. Se você mata o líder, acabou a guerra, porque eles vão ficar completamente perdidos. Por causa da orientação. Quem vive contando casos não guarda segredos. Ai, peraí. Terremoto. Por isso evite quem fala demais. Porque as pessoas que ficam contando a vida de todo mundo vai ter certeza que elas vão contar da sua vida. Sem dúvida, sem dúvida. É muito estranho, né? A pessoa já fala da vida de todo mundo e fala, não, mas pode confiar, não vou contar pra ninguém. É muita ingenuidade pensar que esse tipo de pessoa não vai... Quem vai guardar os seus segredos? Não, vai sair contando pra todo mundo. Desculpa, o sono. Eu não dormi direito. Espera.
Se alguém amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Também fazendo alusão aqui de um dos mandamentos, do primeiro compromisso, na verdade, que é honrar o pai e a mãe, e se prolongarão os seus dias. Então, se você amaldiçoar seu pai e sua mãe, que é o contrário. A luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final, não será abençoada. Vamos ver o que ele diz aqui no comentário. Se eu conseguir. Peraí. Aqui. As pressas. Exatamente. É aquele caso, né, da pessoa que só está esperando os pais morrerem para receber uma herança e que faz o possível para apressar isso. É triste, mas acontece, infelizmente. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Muito bom. A gente precisa compreender que não tem como a gente ser injustiçado e ficar por isso mesmo. Não existe isso. Seja em qualquer área que for, seja na área financeira, emocional, sentimental. Sim. Qualquer área. Se formos injustiçados, tem alguém que vela por nós, que cuida de nós e que fará a vitória chegar até nós. E Romanos 12 vai falar, não, para que a gente não pague o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Exatamente, porque aquele que semeia o mal já tem a colheita dele garantida. É verdade. No 23, o Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Ele repete isso porque eu acho que é pela importância que tem isso, né? Com certeza. Porque é muito fácil a gente julgar o outro com um peso e quando chegar em nós a gente adulterar a pessoa. Não, mas não é bem assim, não sei o quê. Isso, por exemplo, de uma maneira prática, vamos falar como a gente estava falando do álcool lá atrás. É julgar o irmão, mas ele bebeu, ele tava bebendo cerveja, que não sei o que. Aí na festa do ano novo você toma um champanhe com álcool, né? Aí você fala, não, mas não tem nada a ver, porque é champanhe, é ano novo. São dois pesos e duas medidas. Você tá usando pra julgar outra pessoa e pra se julgar. Então a gente não pode ter essa hipocrisia. Essa é hipocrisia na raiz, né? A gente não pode ter esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude. Isso não agrada a Deus. No 24 diz, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Isso daqui serve muito, muito, muito para mim. Porque eu tenho a tendência de querer saber o que vai acontecer no futuro. Mas como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Tem como. Tem como a gente fazer uma leitura de como as coisas serão no futuro. A única coisa que a gente tem é agora. Então a gente precisa focar no agora e entender que os nossos passos são guiados pelos nossos passos. Ou seja, se eu dei um passo nessa direção, foi guiado pelo Senhor. E não baseado na minha predição. Fala com na minha predição do futuro. Isso mesmo. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que você fez o voto. Essa questão do voto é séria, né? Que ele fala que a gente não pode votar. No caso, fazer o voto. Sem entender que a gente vai ter que cumprir ele. Não é obrigado a votar, mas se votar, tem que cumprir. Isso é muito louco. Vai, Deus, se você me der isso, por exemplo, uma coisa bem que eu já vi ela de você. Deus, se o Senhor me der um carro, eu nunca mais vou deixar de ir na igreja. A pessoa ganha um carro e sai da igreja. Nem dá mais carona pros irmãos. E nem dá, eu vou dar carona pra todos os irmãos, Senhor. Nem dá carona. É engraçado, mas diariamente a gente acaba fazendo coisas como essa. A gente precisa prestar atenção nisso. A gente precisa muito prestar atenção nisso. Das consequências do voto. O rei sábio abana
os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Olha só, dá para esconder nada de Deus. De nada. Esse do rei sábio, sempre que falar de rei, a gente pode entender como imposição, pessoas em posições de autoridade. Às vezes a gente está numa posição de autoridade. Às vezes a gente está numa posição de autoridade. A gente não pode deixar passar que as atitudes ruins das pessoas erradas passem despercebidas ou não sejam punidas pelas atitudes, né? Muito pelo contrário. Se a gente está na posição de autoridade, a gente tem a obrigação de repreender quando for necessário. Se a gente não faz isso, a gente está negligenciando, né, aquilo que a palavra diz. É verdade. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade ele dá firmeza ao seu trono. Não pela imposição, não pelo autoritarismo, mas pela bondade e a fidelidade que vão preservar o rei e manter o seu trono. Exatamente. E manter o seu governo. No 29, a beleza do jovem está na sua força. A glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Olha lá. Vendo a 29, na sua versão. Então, vamos botar aqui no 29. O ornato dos jovens é a sua força, a beleza dos velhos, as cãs. E as cãs. Mas é muito legal isso, porque os jovens, eles têm todo esse vigor, né, e a força, e isso é o mais admirável, né, essa força de vontade, de fazer tudo, tá pronto pra fazer qualquer coisa, né? Sim. Olha só você como tá jovem. Viajando, né? Também tô super jovem. Aí... Mas é também muito bonito ver que a glória dos idosos está nos seus cabelos brancos, está naquele... Porque eles demonstram tempo de experiência, né? Então o jovem usou a sua força para fazer um monte de coisa, ele quando jovem usou para fazer um monte de coisa. E hoje ele tem experiência. Então hoje os idosos são pessoas que nós, não só os idosos, as pessoas mais velhas, na nossa cultura ocidental a gente tem muito costume de desvalorizar os idosos e valorizar demais os jovens, mas a palavra diz que os dois são importantes. Não há um nem melhor nem pior do que o outro. Mas uma coisa que eu acho muito bonita nas culturas orientais é isso, como eles valorizam as pessoas mais velhas. Porque eles são pessoas que já foram jovens, usaram sua força para fazer um monte de coisas. E hoje podem direcionar os jovens e falar para eles, ó, isso vale a pena, isso não vale a pena ir atrás. Aí você fala, não, mas hoje a geração é completamente diferente, nem conversa e tal. Mas tem uma coisa que é simples, somos humanos. Sabe, a gente aprende muito com as culturas ancestrais. Por quê? Porque eram humanos. Assim como nós somos humanos hoje, independente. Há uma forma de viver humana. E isso você pode obter sabedoria e existem padrões. Mesmo que os idosos não vão saber exatamente como lidar com a tecnologia, mas eles sabem os efeitos de bons relacionamentos, de como conversar com alguém, porque a gente nem sabe mais fazer isso hoje, que só fica no celular. Eles sabem sobre relacionamentos, eles podem direcionar a gente nisso, de não sabe mexer no meu celular, não sabe, sei lá, editar um vídeo, mas eles sabem o conceito de beleza também. Eles sabem como... Então, existem princípios que são básicos dos seres humanos, que os idosos estão sempre ali para poder... São fontes de muita sabedoria e direção para os jovens. Exatamente. Sem mais acrescentar. E aí é o último já? Uhum. Esse hoje foi rápido, hein? Uhum. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Ele está falando da repreensão, né? Da gente passar por esse momento de repreensão quando temos atitudes más ou açoites, né? Ou passando por situações dolorosas.
a dor, o fundo do poço, o momento ruim, ele tem esse poder de tirar o mal de dentro de nós, né? Quando a gente tem a mente voltada para o aprendizado e para entender aquilo que nos levou àquela situação e aprender com a situação, é muito poderoso para poder limpar, né, essas feridas, para poder limpar a profundeza dos nossos seres aqui. Então a gente tem que sempre aceitar os desafios, não os desafios, né, mas aceitar as repreensões, quando algo não dá certo. Quando é desafiado, né? Por que não fala muito de desafio, fala muito de consequência? Mas acho que você falou desafio pensando talvez quando você é desafiado. Porque quando você de ser confrontado. Isso, também. Quando a gente está passando por um momento ruim, um momento difícil, a gente é desafiado a sair daquele lugar, né? É um desafio a gente vencer tudo aquilo, aprender com aquela situação. E a gente precisa sempre se mover nesse sentido, e não ficar reclamando, ficar murmurando, ficar falando, meu Deus, não sei o que, é isso, é aquilo, não. A gente precisa ter essa mentalidade de entender, né, o motivo pelo qual a gente está ali, porque isso vai fazer com que limpem a profundeza do nosso ser, né, e a gente seja renovado ao sair dessa situação. Acho que é isso, né? Bom, nós estamos muito felizes. Fico muito feliz que você ficou com a gente até aqui. E se você ficou até aqui, reforça mais ainda que você gostou desse conteúdo. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, não deixe de fazer isso. Faz isso agora, eu vou esperar um pouquinho. Tá arrastando agora o mouse, tá clicando em inscrever-se. Aí agora tá ali do lado no sininho, subindo e colocando para receber todas as notificações. Bom, agora que você terminou de fazer isso, né, eu quero dizer para você o seguinte: se você gostou disso que nós estamos fazendo, todo dia de manhã a gente vai estar fazendo essa leitura, manda mensagem pra gente, coloca aqui no comentário o que você tem achado sobre isso. E se você quer se aprofundar na escritura, no livro sagrado, em aprender a Bíblia, aprender mais sobre a Bíblia, eu recomendo para você, clica no QR Code aqui que você vai lá pro site da Bíblia comentada com o Rodrigo Silva. É um curso onde ele ensina sobre o contexto, sobre a história, sobre a arqueologia que envolve. É muito legal que ele mostra peças arqueológicas sobre que embasam, né, alguns versículos bíblicos, ele passeia pela história ali. É muito interessante, é muito importante. É só para quem gosta de entender mais a Bíblia. Então, se você se encaixa nesse perfil, clica aqui, vai lá que você vai ter mais informações lá. E se fizer sentido, você se inscreve e começa a aprender a ter esse conhecimento mais amplo acerca da Palavra de Deus. Fechou? Então é isso. Sim. Grande abraço para vocês e a gente se vê amanhã.